no sonho de Deus esse mundo. Glória a Deus. Bom, vamos lá. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que busca trazê-lo para o nosso cotidiano, trazê-lo para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente faz todos os dias, né? Eu pediria aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor em Salmos 4, os versículos 4 e 5, que nos diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Irmãos, esse versículo nos leva a uma reflexão sobre o que fazemos no nosso dia a dia, sobre as nossas atitudes e escolhas ao longo do dia. Isso inclui os nossos compromissos, as nossas tarefas, como nos relacionamos e todas as demais situações práticas do dia. E também nos alerta sobre o pecado e nos orienta sobre a necessidade do silêncio. Nos diz ainda para ofertar sacrifícios a Deus e confiar nele. Sacrifícios agradáveis a Deus, conforme Salmos 51:17, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Vivemos num mundo onde os fatos falam mais que a verdade. E temos falado bastante aqui. Na quarta-feira, quando a irmã Rosana abriu o louvor, ela falou sobre isso. Sobre que nesses dias que estamos vivendo hoje, não se busca mais Deus, ter um relacionamento com Deus, mas buscam-se as coisas do mundo, né? E o pastor Carlinhos também, ao longo da sua pregação, reforçou isso. Isso confirmou no meu coração a palavra que eu trago hoje. É do coração de Deus para nós. Trabalhou muito comigo, tem trabalhado ao longo do tempo que tenho aqui estado renovando a minha mente e participando daquilo que Deus tem colocado para mim e para minha família aqui neste lugar, nesse templo, casa de Deus. Então, como os fatos eles têm nos amontoado a mente, o coração e, enfim, toma conta de todo o nosso ser, vamos aos fatos. Pesquisei ali no Google e ele tem lá indica uma pesquisa que diz que em nossa mente surgem em média 50 mil pensamentos diversos todos os dias. E aí eu comecei a fazer uma conta, né? Imagina isso durante um mês, 1,5 milhão de pensamentos, e um ano, 18 milhões de pensamentos. É muita coisa e nós não nos damos conta de tudo isso. Por vezes nós estamos no piloto automático e nós vamos andando e sim, não, sem se dar conta de que as nossas decisões, todas as decisões que nós tomamos, elas impactam na nossa vida e na vida das outras pessoas. E também as decisões que as outras pessoas tomam também impactam as nossas vidas. E esse é um ciclo, isso existe e vivemos nisso. Dentro dessa situação, uma verdadeira montanha-russa, né? Agora é importante frisar que até mesmo quando nós não tomamos nenhuma decisão, a gente está decidindo, porque a gente tomou uma decisão, eu não quero decidir, e o impacto disso virá fatalmente, o não decidir. E essa situação toda, ela gera em nós uma ansiedade muito grande, porque tudo nos afeta. Tudo que está ao nosso redor, o barulho, a poluição, a violência, a impaciência, por vezes a paciência, porque nós estamos tão cheios que o irmãozinho lá está naquela paciência tratando conosco e nós queremos, não, eu quero é para já, e resolve aí. Então até a paciência, que é uma virtude, por vezes para nós passa a ser um problema. Isso acontece com todos nós, independentemente de classe social, cor, credo, condição econômica, idade.
aflige o pobre e o rico, aquele que é são, que tem saúde, aquele que está doente, aquele cara que está lá na rua, o andarilho, o trabalhador, o político, que, diga-se de passagem, o nosso quadro atual demonstra uma precariedade tremenda de Deus na vida dessas pessoas que estão aí, representando as nossas vidas, cuidando daquilo que Deus colocou para eles. Eles são autoridade, sim, mas falta Deus na vida dessas pessoas. Vamos orar, irmãos, para eles. E todos nós somos submetidos a essas situações todos os dias. Temos dito aqui, e ouvido também com frequência, que nós estamos num processo. Eu, quando iniciei a minha caminhada, eu logo me dei conta de que era um processo, de que não era uma magiquinha ali, eu vou me converter e eu vou virar uma outra pessoa do dia para a noite. Não, não é assim. Eu vivenciei isso e, graças a Deus, eu tive esse discernimento, e lá no início eu primei por esse caminho, e Deus tem falado comigo ao longo do tempo. As minhas decisões estão sendo embasadas não naquilo que eu sinto, mas naquilo que Deus tem falado comigo. Então esse processo nos leva rumo ao nosso aprimoramento espiritual. Mas em meio a essa imensa quantidade de outros processos que surgem, acabamos deixando o nosso relacionamento com Deus como um plano secundário. E isso é muito fácil de acontecer, porque Deus é lá, domingo, lá na igreja, lá na Santa Ceia, Deus, né? E no nosso dia a dia nós esquecemos, por vezes, porque o dia a dia vai nos consumindo. Mas mesmo assim nós seguimos buscando a plenitude para as nossas vidas, né? Em meio a todos esses desafios. E aí, como nós estamos em movimento, né? Porque existe uma dinâmica, né? Essa busca se dá em diversos lugares que frequentamos ou onde vivemos. Lá na nossa casa, na escola, no trabalho, aqui na igreja, no local onde estamos no lazer, no momento de lazer. Buscamos também a plenitude em pessoas, através dos nossos relacionamentos pessoais, profissionais, ministeriais, em personalidades também da sociedade, pessoas de destaque. Queremos ali buscar a nossa identidade naquilo e acabamos por vezes nos transformando naquilo, porque isso é idolatria, isso não é certo. Por vezes também nos nossos líderes, querendo ser iguais a eles, adorando a eles. E também buscamos em coisas, porque somos consumistas, insaciáveis. Então, nas comidas, nas roupas, casas, carros, no próprio dinheiro, que corremos atrás para ter cada vez mais. Mas apesar disto tudo, desta busca incessante, constante, e por vezes até algumas realizações materiais, ainda assim temos insatisfações nas nossas vidas. E esse processo todo, ele começa a disparar gatilhos. E um processo mais sério disso tudo é o consumismo desenfreado de coisas, de sensações, porque hoje tudo praticamente se comercializa, inclusive os púlpitos, né? Estão cheios de comércio. E com isso permanecemos num ciclo vicioso ao longo das horas, que vão se somando em dias, semanas, meses, anos. É lícito, de fato, buscarmos melhorar a nossa condição de vida material, investir nos nossos relacionamentos. Mas a questão aqui é que quando isso nos leva a uma vivência de momentos e sensações apenas, como diz Eclesiastes 1, isso é vaidade. E lá em Salmos 4:2, diz assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, baseado nisso, a gente conclui: os dias são maus, né? E aí nos perguntamos, né? Diante desses fatos todos, né? A nossa mente está voltada para a carne ou para o espírito?
Como temos nos portado diante das adversidades e inquietudes dos nossos dias? Efésios 5, 15, 17 nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Será que nós estamos atentos às oportunidades que temos ao longo do nosso dia e procurando fazer a vontade do Senhor? Aliás, será que diante da miríade de coisas que somos submetidos em nosso dia a dia, dá tempo para lembrar da vontade do Senhor? Dispomos de tempo e vontade em adorá-lo? Ou ainda mais sério, quem somos para Deus? Essa daqui tem resposta, lá em 1 Pedro 2,9. Deus fala assim, ó: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E concluímos, irmãos, precisamos de mais tempo com Deus. Precisamos percebê-lo mais, para então podermos adorá-lo mais com o testemunho das nossas vidas. Romanos 12:2 nos diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas vamos lá. Como fazer isso? E é interessante que nesta busca a gente vê certas igrejas lotadas, agerados não tão lotados assim, porque o que se prega aqui é o evangelho genuíno, e ninguém quer escutar, ninguém quer ser exortado naquilo que cativa em seu coração. Não fazendo crítica alguma, entretanto, devemos orar para essas pessoas que estão aí perdidas. Mas queremos respostas prontas, queremos aquelas fórmulas mágicas. Por vezes, coloca seu cheque no bolso do pastor e ele que se consagre, me livre dos meus pecados e que ainda consiga algumas bênçãos. E fechou, eu estou pagando, vem, né? Não, irmãos, não. Nosso coração, é isso que Deus quer. E é por isso que o que vale mesmo é a nossa experiência pessoal com Deus. Não adianta estarmos todos os dias participando de tudo que se faz na igreja, se sacrificando, né? Disse, se sacrificando, indo de cá para lá, de lá para cá, nos compromissos e tarefas, se nós não temos um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração, Provérbios 23:26, é isso que ele quer, é só isso. E eu na minha caminhada pensei sobre isso, tenho pensado, o Espírito Santo tem me tocado, e eu comecei a me questionar: como que eu inicio o meu dia? Eu estou disposto, estou alegre, eu estou com gás para enfrentar esse dia que vem, o que me reserva esse dia? Então eu considerei, eu tenho 24 horas à minha disposição, todos os dias. O que eu tenho feito para melhorar a minha vida espiritual? Quanto tempo tenho destinado para a oração? Para a adoração? Para a meditação da palavra? Quanto tenho investido de fato no meu relacionamento com Deus? Trazendo Ele para participar da minha vida diária, das minhas atividades? Eu gostaria de compartilhar aqui um testemunho com os irmãos, algo que eu já compartilhei na manhã de jejum, mas que faz total sentido dentro daquilo que está sendo dito aqui hoje. Em fevereiro, eu trabalho com informática, então eu fui fazer um atendimento a um cliente,
para corrigir uma situação que ficou pendente de um outro atendimento que eu havia feito. E o Marcelo estava de férias e ele acabou indo comigo nesse atendimento. Então eu cheguei lá, como sempre faço, né? Me reportei à pessoa que estava com o problema e sentei lá na frente do computador e fui resolver o problema, que teoricamente era algo simples de se resolver. Só que o tempo começou a passar e a coisa não saía, não vinha. E nisso foram passando as horas, e 2 horas, e 3 horas, e a solução não vinha. Não vinha a solução. E o cliente estava ali, ele precisava do computador funcionando para trabalhar. E não funcionava. E aí, num determinado momento, ele pediu, então, para se sentar, que ele precisava resolver algo rápido ali e prático. E eu, nesse momento, fui levado ao banheiro, né? Então, como não existia nenhuma situação fisiológica para resolver, o Espírito Santo falou comigo. E tocado, eu orei a Deus. Falei: Senhor, eu já gastei o meu intelecto, a minha técnica, gastei tudo ali. Eu sei que é algo simples para o Senhor, mas para mim não dá mais. Então eu peço, Senhor, eu me cubro aqui com o sangue de Jesus, e eu te peço, põe luz nisso. Eu quero resolver. Eu preciso resolver esse problema. E tudo isso aconteceu em cerca de 2 minutos, ali no banheiro, naquela situação, e eu saí. E quando eu saí, ele já se deslocou da cadeira, saindo, e eu então retomei meu lugar, e quando eu olhei na tela, eu vi o problema. Eu gastei 3 horas, e não tinha resolvido. E eu, em 2 minutos, fiz uma oração, pedi a Deus, com um coração sincero, e eu voltei, e o problema estava lá, estava resolvido. E eu fui tomado, né, por uma emoção, e falei: meu Deus, mas eu pensei que o Senhor só resolvia problemas grandes, né? Porque, poxa, isso daqui. Mas tá, beleza, fui ali, resolvi o problema e falei ainda para o cliente disse: não, mas isso não tem nada a ver. Eu falei: esse aqui é o problema. Eu não falei para ele, foi Deus que me disse que esse é o problema, mas eu falei: este é o problema. Fiz o procedimento, resolvi, reiniciei o computador e funcionou. E eu frisei que o Marcelo foi comigo, porque no momento que nós saímos, nós nos despedimos ali do pessoal, e eu falei: filho, você viu aquela hora que o papai saiu? Ele falou: vi. Eu falei: então, eu fui lá e orei a Deus, pedi a Deus para que me desse luz ali naquele problema e que eu resolvesse. E aí, em 5 minutos eu resolvi. Sabe o que ele me disse? Papai, então por que você não orou antes? Por que a gente precisou perder 3 horas? Complicado, né, gente? Mas é isso. Esse é o nosso Deus. E olha a potencialidade que nós temos perdido na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso a importância de trazê-lo para nós todos os dias, o nosso relacionamento com Ele, né? Então eu compreendi que Ele realmente Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida, até da questão técnica do computador, né? Imagina outras coisas, né? Outras questões. E que também tem um escape pronto para tudo. Para tudo. Antes do problema chegar, Ele já tem um escape. E eu tenho vivido isso, tenho percebido isso. Aqui, agora que eu peguei, não, já estava certo. E assim, né? Por vezes a gente quer mover montanhas, a gente quer curar enfermos, mas a gente não crê de fato no nosso coração que Deus pode resolver uma situação prática e simples como essa que eu coloquei aqui. Então eu percebi que chegou a hora, né? É bom e é necessário reavaliar as minhas prioridades e me voltar mais para Deus. E aí, nesse movimento todo, eu descobri também que o tempo e o modo para esse relacionamento com Deus é uma questão pessoal. Ela é pessoal, respeitosa, sim, porque nós estamos conversando com Deus, nós estamos submetendo as nossas petições a Deus, mas a gente deve reavaliar as nossas prioridades. Então, para exemplificar um pouco isso, para nós entendermos a potencialidade de Deus, vamos imaginar um carro, né?
E vamos imaginar que este carro seja o melhor carro do mundo. O melhor carro do mundo. E que ele tem uma potência de motor, enfim, que chega a 280 km por hora. Isso aqui é uma suposição, um exemplo só. Né? Então nós temos que a potência máxima desse carro é 280 km. Só que nós não temos como mudar esse parâmetro. Está ali, já está no DNA do carro, quando ele foi fabricado com esse potencial. Né? A gente pode até ignorar que existe essa potência toda, mas a gente não pode alterar isso. E aí tem um cara lá que anda a 60 por hora nesse carro. Está a 60 por hora ali andando no carro. Por qualquer razão que seja, ele está, não, eu quero passear mesmo. Eu quero ver o caminho aqui que eu estou passando. Eu quero entender aqui, a rua não está muito boa. Né? Seja qual for a razão, o cara anda a 60 km por hora. Isso significa apenas que o motorista determina a velocidade que ele quer andar. E não o potencial que o carro tem. E assim somos nós. O que eu quero dizer assim, é que ficamos buscando desculpas e não melhoramos o nosso relacionamento pessoal com Deus. Gente, vamos a 60. Vamos, é 280, mas vamos a 60. Daqui a pouco a gente vai entender, porque o potencial desse nosso Pai amoroso, ele é infinito. E se nós não temos relacionamento com Ele, como é que nós vamos entender esse processo? Nós não conseguimos chegar na infinitude de Deus, e não conseguiremos nunca. Mas nós temos que começar. Nós não temos que obedecer nenhuma norma ou procedimento que é criada por homens, né? E nem ter por base o modelo das outras pessoas. E nem as fórmulas mágicas que estão prontas aí, vendidas a módicos X reais, que se vende aí em qualquer canto. As nossas famosas campanhas, né? Que várias denominações aí se utilizam disso. Não. Trata-se de uma atitude pessoal, que requer apenas da nossa parte duas coisas: disposição e sinceridade de coração. Devemos para isso primeiramente estar desejosos e então nos cobrirmos com o sangue de Jesus, confessando a Ele os nossos pecados e declarando ao mundo a suficiência dele sobre todas as coisas em nossa vida. É importante a nossa disposição, e aí a prática diária, vamos criando o hábito, e então estaremos no caminho para usufruir de uma vida plena através de um relacionamento íntimo com Deus. Isso não é uma fórmula, esta é uma percepção que tive por conta de várias situações, culminando nesta ideia, mas não é uma regra. Com o tempo ainda, passamos a ter experiências com Ele e começamos então a fluir no Espírito, como canais limpos. Por isso que é importante nos limparmos de tudo aquilo que impede o nosso relacionamento com Ele. Precisamos chamar pecado de pecado e nos arrependermos, confessando a Deus e nos lavando com o sangue de Jesus todos os dias, se necessário for. Aliás, todo momento. Esses momentos com Deus não precisam ser maçantes, nem sofridos, nem dolorosos, como muitos dizem e até fazem. Pelo contrário, podem ser curtos e diversificados, porque Ele é quem gera o querer efetuar em nós. Nós temos que criar momentos de oração e intercessão sincera, momentos de louvor, de leituras edificantes da Bíblia, livros, ouvir pregações. Aliás, nosso pastor é mestre nisso. Quem tem o WhatsApp que o diga. Mas glória a Deus por isso. Participar também dos cultos na igreja local. Podemos clamar a Ele antes de realizar qualquer tarefa. Colocar Ele à frente de toda a nossa vida, de tudo que vamos fazer. Porque isso nos dá confiança e a nossa fé vai sendo vitaminada. Porque no receber aquilo que pedimos, a gente tem a certeza de que Ele está conosco, e a fé é a certeza. Hebreus 11:1.
Jeremias 29:11 até o 13 nos diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. É Ele próprio nos falando dos planos que Ele tem para nós. Que possamos, irmãos, pela fé, crer que Deus pode fazer por nós tudo aquilo que pedimos, ainda além. Efésios 3:20. Que possamos perceber que tudo que já recebemos dele é por Ele dado, e nós temos que receber. Mediante o ato sacrificial de Jesus, nós temos que entender isso. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso sacrifício, é só pelo sangue de Jesus. Porque só vamos ao Pai através do Filho, diz João 14. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí eu pergunto: por que Deus permite que certas crises aconteçam? Por que temos tantos desafios nas nossas vidas? Para que Ele possa nos dar a vitória em cada situação dessa, e ao tempo todo Ele possa ser glorificado. Se nós ainda não estamos conseguindo enxergar, que possamos dia após dia exercitar a nossa fé, declarando a verdade sobre os fatos. E a verdade é que fomos feitos para adorar a Deus em toda a plenitude da palavra. Agora, os fatos nos dizem que existem dificuldades, as circunstâncias são desfavoráveis, crises, doenças, e ainda nos limitamos, dizendo que não sabemos orar, que não temos tempo para orar, aliás, que até perda de tempo. Para concluir, irmãos, que possamos entregar a Deus o nosso caminho, confiando que tudo Ele fará, e declarando dia após dia. Salmo 73, versículo 28. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em Ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as Tuas obras. Este capítulo ele é bastante edificante, eu recomendo aos irmãos que o leiam inteiro. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço aos pastores, à igreja, em nome de Jesus, amém. A irmã Vanessa estará fazendo a parte das ofertas voluntárias, e após nós estaremos fazendo uma parte de reflexão com Deus aqui à frente, amém? Amém, a paz do Senhor, glória a Deus. Depois dessa palavra maravilhosa, então, queria compartilhar no sonho de Deus desse mundo.